do Estado através de um processo constituinte de grande participação popular, né? E a refundação do Estado você vai ver depois na Constituição de Equador, Venezuela e Bolívia, onde fala do Estado comunal. Quer dizer, isso é simplesmente um reencantamento da política, digamos assim. Quando você diz, bom, não é o Estado tal qual está, o Estado do capital, essa política, que é a política parlamentar, né? Mas não, de que os que produzem, seja em que for o setor, eles passam a exercer diretamente a política. Então, você pega essas constituições, eu estou vendo uma delas aqui, que fala exatamente do Estado comunal, onde isso significa a relação do Estado com a sociedade vai mudando e a sociedade vai se organizar em comunas, conselhos populares, que é a ideia básica da Comuna de Paris. Então, nós não estamos mais dizendo, é um desejo, é uma ideia, mas estamos falando de países onde as lutas sociais têm se aprofundado bastante, com contradições, com muitos problemas, e onde a Constituição diz que o Estado é um Estado comunal, né? É um Estado comunal. E aí você, se tivesse tempo, iríamos ver na história, pegando Chiapas, por exemplo, que é o zapatismo, que em 1910-11, quando houve a Revolução no México, na região de Morelos, que é onde lutou e onde vivia o Zapata, lá foi também fundada a Comuna de Morelos. A Comuna de Morelos, porque trazia também a memória da Comuna de Paris. Então, é uma coisa que é recorrente. Isso nos deixa aperreado assim, exatamente na filosofia. Por que é tão recorrente? Quando diz respeito à questão do trabalho, à questão do Estado, né? E, sobretudo, com a hegemonia do capital, aparece a radicalidade dessas experiências de Estado-comuna, e o processo de trabalho, o que se abre é você criar economia solidária, cooperativas, enfim, muda a questão da gestão, a questão democrática, que é a relação do Estado com a sociedade, e a relação do trabalho, que é a relação do trabalho com o capital, e no meio de tudo isso a questão cultural, a questão ética, a questão dos valores, a questão ambiental, a natureza, as florestas, o solo, o mar, a água, tudo isso, então entra, e aí entra uma cosmovisão diferente. Então, aí começa a surgir valores que vão se defrontar de forma antagônica com os valores da lógica cultural que domina o capitalismo hoje, do individualismo, etc, 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 etc. Então, essas são experiências que são ricas para nós nesse sentido. Né? Nesse sentido de colocar como algo que é uma possibilidade, é algo que engravida o processo histórico, é uma utopia concreta, porque trabalha com possibilidades, que são coisas reais, e não uma utopia abstrata, que é apenas imaginação ou desejo nosso. Então, nós estamos com processos engravidados desses elementos de autogestão. E aí já dá para tirar uma primeira ideia. Quando eu falo de autogestão, não estou falando de autogestão em fábrica, em cooperativa. Não, nós estamos falando de autogestão como um projeto de sociedade, um projeto socialista de sociedade, onde você tem a questão da propriedade social, da propriedade comum, e uma refundação do Estado, onde o Estado se torna um Estado comum, e isso implica, então, uma outra forma de democracia para dar conta da crise profunda que existe no mundo hoje, que é uma crise de representação, uma crise de demografia. Ocupe o Wall Street, ocupe aqui, ocupe ali, está se espalhando pelo mundo, porque as pessoas estão dizendo que a forma de representação, de democracia, não cabe mais no mundo de hoje. Nós não queremos mais. Começam coisas nesse sentido, né? O Dom Helder chamaria de as minorias abraâmicas, um cheiro de 68. 68 vinham outras propostas. Aí nós temos um déficit imenso. Para onde é que vai tudo isso? Que propostas que vão surgir? E as propostas vão surgir da participação nessa luta, né? E aí você tem uma mistura de pessoas, como o caso de Wall Street, e de várias correntes, com pensamentos diferentes, mas é desse aí que vão surgir ideia de que, bom, esse nós não queremos, agora o que é que nós queremos? Que proposta que nós queremos? Nós não estamos na história de mãos vazias em relação a isso. Nós temos ideias que são interessantes,
experiências que já ocorreram, e sem dúvida nenhuma, a Grécia tirou um tipo de regime autoritário, entraram os militares e o povo continua na rua, dizendo, nós não queremos, mas sem dúvida nenhuma que a memória histórica da Grécia, do período, e do Egito, aliás, do Egito retoma aquelas ideias que tinha antes do socialismo com base na autogestão. A Argélia também teve uma experiência riquíssima durante 62 a 65, também no socialismo com base na autogestão. A verdade é que o socialismo com base na autogestão, ele teve dois inimigos na história. Um que foi o socialismo de Estado, que foi a burocratização das revoluções, a começar pela revolução na União Soviética, e o outro, o próprio capital. O próprio capital que se confronta de maneira antagônica. Então, hoje o quadro é muito mais propício e as experiências históricas estão levando nesse sentido. Vamos estar atentos e olhando o que ocorre aqui na América Central, atento o que ocorre nessas rebeliões que estão se dando agora na África e a Europa, pelo amor de Deus. Né? Agora Portugal, greve geral, não é a primeira vez, é um continente falido do ponto de vista político, financeiro, porque político, as pessoas estão dizendo o que é esse Estado, o que é essa sociedade. Né? E muito complexo, porque agora mesmo a Espanha, onde começou esse movimento de ocupar as praças, se falava da Comuna de Madrid, na Plaza del Sol, tudo isso, no entanto, houve uma eleição agora e são os grupos mais conservadores. Significa o quê? Tem abstenção, mas significa que há uma dissociação entre essa forma de representação parlamentar e as pessoas que vivem o dia a dia, o cotidiano, que produzem trabalho imaterial. E o capital, isso, do ponto de vista da sua forma política, ele é parlamentar. A autogestão é extra-parlamentar. Não é essa forma que vai, digamos, atender esses desejos das populações nesse país. Então, a Europa hoje também é um continente onde se apresenta esse problema. Estado, sim, porque criaram uma moeda, o euro, mas não tem um Estado. São com várias contradições. Então, se abrir um campo que nós dizemos a topeira sai do subterrâneo e começa a dançar um frevo. E quando o frevo fica bom. Tem coisas ruins, são épocas possivelmente de rebeliões, de revoltas, mas daí vão surgir ideias novas, resgatando essas coisas todas que nós estamos discutindo. Não é? Entrando especificamente na Comuna de Paris, que faz parte desse ciclo, né? Ela não está isolada, ela é um momento dentro desse ciclo de memória longa, né? Que eu trouxe até a memória curta, que é o que ocorre agora aqui na América Latina, de uma forma clara, os países árabes e agora a Europa também, e nós aqui também em Brasil. O Brasil é um país onde as coisas mais interessantes são ocultas. Né? São ocultas porque a esquerda não tem uma política de comunicação. O que há de interessante na sociedade é muito pouco. Mas no Brasil, claro, tem a economia solidária. A economia solidária trabalha com os princípios da autogestão, mas eu diria que é de uma forma fria ainda. Né? Nossa conjuntura é fria. Já foi gelada, não é gelada, é fria. As coisas não se dão ainda como em outros países, onde os movimentos sociais estão com uma pujança muito grande, estão refundando o Estado, criando novas formas de participação política, novas formas de governo, não é? Enfim, um controle social maior no campo da democracia em relação ao Estado. Então, nós não estamos, e nós possivelmente temos o nosso tempo. Agora, o Brasil, quem circula muito sabe que é um país engravidado de experiências que tem por base esses novos valores, de pessoas que pensam de uma outra maneira, enfim. Agora, são milhares de experiências fragmentadas, desarticuladas, porque não há uma força política, como não tem na Europa também, né? E nós vimos na África também, não há uma força política que consiga dar uma expressão de maior qualidade política, digamos assim, a tudo isso que está acontecendo. Veio um homem chamado Lula que a maneira dele, de uma certa forma, virou mais ou menos alguma coisa assim, mas o Lula não é uma força política. Né? E você diz, bom,
ponto de vista estratégico, transformações estruturais, etc, etc, etc. Né? Culpa dele, eu não sei, movimentos sociais com seus problemas. É diferente de você pensar o Evo. O Evo é que vem das comunidades indígenas. Esse é um fato na América Latina. As elites, com as eleições, não conseguem mais vencer as eleições. É exatamente o contrário da Europa, porque a base da sociedade se mexeu muito, trouxe novos valores. Né? E algo que, quando faz uma medida, você tem um movimento social que tem uma nova forma de organização, que articula as comunidades indígenas com as antigas comunidades dos trabalhadores nas minas, que tem uma memória de luta, de greve, de passeata, e aí você tem um campo onde, quando eles falam governo dos movimentos sociais, realmente o movimento pauta, chega a pautar, e a relação que se dá passa a ser outra. Agora, a dificuldade é como que esses países vão dar vida a essas possibilidades, que é se organizar em conselhos populares. Os conselhos populares se articulam para formar as comunas, e substituem quase que as cidades, e essas comunas vão ser expressão de uma refundação do Estado. Né? Está na Constituição, conquista, mas tem a disputa, porque a elite continua a existir. Mas está na prática, as pessoas estão indo, estão tentando, com muitas dificuldades. Acho que a Bolívia vai mais rápido do que a Venezuela, enfim. A comuna, acho que o que nos interessa mais tem material, acho que depois vocês vão ler, não dá tempo para falar sobre isso, que primeiro seria o contexto, né? Seria o contexto da comuna de Paris. De onde surge essa ideia? Eu já disse que, do ponto de vista filosófico, abordando a concepção mais ontológica do trabalho, você vai encontrar isso lá atrás, uma memória longuíssima, né? Das comunidades primitivas, e entra também na Idade Média, quando vão surgindo as cidades. Dizem no Velho Mundo, mas o Velho Mundo de lá, o nosso aqui, nos Incas, nos Astecas, é tão velho quanto. É tão velho quanto, porque as coisas se davam, e não é que lá era o Velho Mundo e aqui o Novo. Não, aqui já existiu práticas desse tipo de sociedade, né? E apenas a visão eurocêntrica, com o tal do descobrimento, é que dá uma outra versão de todo esse processo. E eu acho que nós temos que rever profundamente toda essa história da América Latina, da América Central, para poder ir mais fundo nessa discussão da crise do processo civilizatório. Mas você vai encontrar, se pegar a Comuna de Paris, já na Revolução Francesa, essa ideia das comunas era uma ideia forte, né? Os revolucionários na Revolução Francesa não é Danton, Robespierre, Marat, que é o que nós aprendemos na história. Não, tinha os trabalhadores, naquela época, os descamisados, como eles eram conhecidos. Claro, ainda não era um processo de trabalho organizado nas grandes indústrias, não, eram trabalhadores. Né? E a gente também se pergunta, por que o socialismo só vai surgir onde tiver a grande indústria? Não é esse o processo atual. Novos sujeitos, uma pluralidade de sujeitos que estão se dando hoje, não é basicamente pensar a grande indústria, né? Mas naquela época você já tinha esses trabalhadores, o povo de Paris, né? Já na Revolução Francesa. E a ideia que eles tinham na Revolução Francesa, que é de 1789, mas já em 93, 94, tem um processo de aprofundamento na Revolução Francesa, em que você encontra, se tem uma revolução burguesa, democrática, né, contra a monarquia, o feudalismo, junto com ela já vinha também uma topeira, que eram esses trabalhadores, esse povo de Paris, que já colocavam outras questões na Revolução Francesa, já colocando seus interesses. E como é que eles iam se organizando? Eles se organizavam em comitês revolucionários, vamos chamar de seções revolucionárias nos bairros de Paris. Em cada bairro de Paris deveria ter seus comitês revolucionários eleitos em assembleias populares, tendo os seus delegados sendo revogados. Então, essa era a ideia que eles tinham na Revolução, já na Revolução Francesa. Seções dos comitês revolucionários nos bairros de Paris. Então, essa é uma ideia que já estava presente, já vem de muito tempo atrás, das cidades
na Idade Média, na Alta Idade Média, e depois a Comuna de Paris retoma a questão, né? Retoma essa questão em 1871, que era uma tradição revolucionária do francês. E a Comuna se dá num contexto já mais avançado em relação ao processo de trabalho, já tinha sindicato metalúrgico, outras categorias já estavam organizadas, você já tinham pensadores do campo socialista, dos chamados socialistas utópicos, o Fourier talvez seja o principal, que tinha uma crítica radical em relação à família monogâmica, à família patriarcal, outros que tinham sobre o processo de organização do trabalho, o Proudhon, que já tinha outra ideia também em relação a pensar o que seria o socialismo. Então, um primeiro elemento que você tem para pensar a Comuna é que havia um longo processo de crítica cultural, de destruição dos valores culturais dominantes naquela época. Se você não tem isso, não tem como discutir transformação social com profundidade. Aqueles valores já estavam perimindo, digamos assim, estavam surgindo novas ideias. Então, a Comuna vem num contexto como esse, de uma longa crise e uma crítica da cultura dominante naquela época. Não? E os trabalhadores, com um fato que é conjuntural, mas foi fundamental, quando estava em guerra com a Prússia, e 200 mil trabalhadores são armados. É necessário uma Guarda Nacional para combater os invasores. E aí você tem um fato decisivo, de 200 mil trabalhadores armados. Né? Bom, então se dá a conjuntura do vazio do poder em Paris, na guerra com a Prússia, na época, então os trabalhadores se colocam, bom, o que é que nós vamos fazer com a cidade chamada Paris? Né? Bom, a cidade está em nossas mãos, o exército repressor e, bom, qual é a nossa proposta? Então, o que nós vamos falar agora, a parte final, nós colocamos o programa da Comuna de Paris, a proposta que eles tinham para gerir não só a cidade de Paris, mas para gerir a França e também pensar outros países, que era essa a ideia. A Comuna se deu mais, digamos assim, em Paris, mas nós tivemos várias outras cidades da França em que os trabalhadores também tentaram realizar uma comuna. Lyon, por exemplo, do que eu me lembro, Marseille, do que eu me lembro, são várias cidades, umas 5 ou 6 cidades. Os trabalhadores tentaram eleger um governo que se chamaria comuna, né? Se chamaria comuna. E a ideia seria essa, que, tal qual em 1789, na Revolução, a França seria governada por uma federação de comunas. Essa era uma ideia peculiar aos libertários, possivelmente algumas correntes marxistas também da época. E, na época, em 1864, já tinha sido fundada a primeira Internacional dos Trabalhadores, à frente com Marx, com Engels, o Manifesto Comunista. Então, já havia também um acúmulo de uma proposta de sociedade, digamos assim, não é? Com diversas facetas, digamos assim, porque existiam várias correntes disputando essas propostas. E a ideia seria essa, que a França seria governada por uma federação de comunas e essas experiências também se dariam na Itália, se dariam na Alemanha, etc, etc. Então, não era uma experiência localizada, era uma ideia de você pensar uma revolução continental, pelo menos, digamos assim, né? E em Paris, exatamente isso. Aí, nós colocamos em 4 pontos, os trabalhadores elaboraram 13 pontos. O programa teria 13 pontos. Nós chamamos assim, fazendo 4 blocos. Alguns pontos estariam ligados à questão do Estado, do poder popular, à questão da democracia, da forma de governo. Questão do Estado, a questão que o Mesáro chama do fenecimento do Estado. Né? O Estado comunal implica o fim do Estado do capital. E isso significa uma nova forma de democracia, uma nova relação entre o Estado e a sociedade. Né? Outro ponto que seria dos serviços sociais e do urbanismo.
uma maneira de articular, pode ser articulado de outra forma. Eu fiz isso para pensar a gestão pública de cidades, governos, etc., nações. Né? O terceiro ponto seria a questão da produção e do consumo, de respeito à questão do processo, a organização do trabalho e da distribuição daquilo que é produzido. E o último ponto seria a educação. Poderia dizer educação e família. Então, aí você já vai mais para um campo da produção de consciência, digamos assim, um campo mais superestrutural. Eu vou tentar ler de uma forma rápida, né? Mas o primeiro ponto que aborda a questão do Estado. E a autogestão, ela surge e se ela vai desenvolvendo uma estratégia e poderes além do capital, necessariamente ela é antagônica ao Estado. Né? E aí é quando vem o momento crucial, nesse momento do antagonismo. Né? Eles dizem o seguinte, no primeiro ponto, o povo trabalhador de Paris e dos seus arredores proclama a fundação da Comuna de Paris. Os delegados dos conselhos de bairro constituídos na Assembleia da Comuna é o único poder soberano. Aqui já dá uma ideia das bases do poder popular. As bases do poder popular vão estar espraiadas nos bairros. Esses bairros realizam assembleias e vão eleger os seus conselhos populares. Essa é a base do poder popular. Isso é o fim do mundo? Mas não é o fim do mundo. Nós tivemos, o orçamento participativo passa por aí. Né? Pega um pedaço dessa questão. O orçamento participativo no Brasil veio de quê? A experiência da Assembleia dos Movimentos Populares de uma cidade chamada Campinas, que é perto daqui de onde nós estamos, e de uma outra dos anos 70, que era a Assembleia Popular de Osasco. Né? E quero exatamente isso. As comissões de moradores, associações de moradores, que nos bairros existiam embriões de autogestão, porque nós vimos de uma prática mais radical de luta contra a ditadura militar, né? Com a pedagogia de base, outra relação dos dirigentes com a massa, a educação popular, Paulo Freire, todo o movimento cultural. Então o Brasil frevia naquela época, né? Saída da ditadura, 77, 78, e alguns personagens mais críticos dentro do que era a oposição na época, no MDB, depois PMDB, lá em Lages, tentou exatamente uma gestão participativa. Ali veio outro elemento que é base para o orçamento participativo depois em Porto Alegre, em outra conjuntura. Acho que era Disseu Carneiro o nome do prefeito, que era do MDB, e ele começa então um processo diferente em Lages. A população se reunia nos seus bairros para discutir a política pública, discutir. Então, esse é o elemento fundamental da política pública. Controle social, organização de base, né, a partir dos bairros, dos locais de moradia, território, autogestão territorial, e que os trabalhadores façam autogestão produtiva, autogestão nos locais de produção, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, no campo, etc. etc. Né? 70 a 73, o Chile de Salvador Allende, uma experiência desse tipo também. Os trabalhadores ocupando as empresas, fazendo greve ativa de massa. A greve ativa é que você ocupa e desaloja o patrão. Os trabalhadores assumem a empresa. A greve passiva é aquela que você ocupa, negocia, tem aumento ou não tem, e depois os patrões voltam a ocupar e ser os donos das empresas. Né? Essa é a greve ativa de massa que o Landauer já falava em 19, na Alemanha, e que foi fundamental no Solidarność em 80, na Polônia. A greve ativa de massa. Os trabalhadores assumem o controle dos meios de produção. Né? Bom, então aí você tinha as bases do poder popular da comuna. Quando você pega hoje Bolívia, Venezuela, Equador, então você tem esse elemento. Né? Elemento que se dá lá na sua origem, nas culturas dos incas, dos astecas, dos maias, dessas comunidades lá atrás, onde eles se organizam, o que eles chamam Ailu, que é uma espécie de organização de vizinhanças, de proximidade. E a economia solidária fala muito nisso, a economia da proximidade, é uma coisa tradicional
nos índios, e como eles se organizam e fazem suas assembleias, elegem os seus representantes, mas tendo um controle direto e que não tem uma separação de quem produz e quem faz política. Muito pelo contrário, se divide o tempo que você produz, ao mesmo tempo você está fazendo política, elaborando leis, discutindo, etc, etc. Então, é uma forma de repensar o Estado e trazer um outro tipo de democracia. Você está lá na comuna, das experiências da Europa, e aqui, com as experiências, existiram na mesma época, na Idade Média, lá nas sociedades primitivas, e aqui nas comunidades indígenas, dessas nações indígenas. Né? Esse é o princípio fundamental sobre a questão do Estado, a questão da democracia, como se dá a base do poder popular comunal, digamos assim. Né? E aí entram elementos de abolição das velhas autoridades criadas para oprimir o povo de Paris, são abolidas, comando de polícia, governo civil, etc, etc, etc. Então, tudo isso feneceu, digamos assim, para usar uma expressão do Mesano. Acabou. O poder é outro, as relações são outras. Né? E um outro artigo que fica mais claro ainda, o artigo 2, a comuna proclama que 2 princípios governarão os assuntos municipais. O primeiro, a gestão popular de todos os meios da vida coletiva. De todos os meios da vida coletiva, a vida na sociedade, entre os seres humanos, homens e mulheres, necessariamente passa pela gestão popular. E nós já vimos como é a gestão popular. O povo se organizando a partir dos bairros, se organizando a partir dos locais de produção, através de suas assembleias. Cada bairro elege um governo próprio, né? Tem um governo próprio no bairro, em vez de uma subprefeitura, é assim que se chama, né? E a cidade vai ser, o que era a comuna? 20 bairros de Paris, cada bairro tinha as suas assembleias, onde elegia o seu autogoverno, com pessoas acima de 16 anos e até 60 anos, e tiraria tantas pessoas daquele bairro para compor o governo central, que se chama, então, Comuna de Paris. Então, do mesmo jeito, eles chegaram a fazer encontros, onde viriam pessoas de outras cidades, e cada cidade ia ter um governo, e juntando o governo de todas essas cidades, essa é a ideia, teria, então, o governo da França. O governo da França. Bom, essa era a ideia. O segundo ponto, além da gestão popular, de todos os meios da vida coletiva, é a gratuidade de tudo o que é necessário e de todos os serviços públicos. Aí tem um ponto fundamental, não tem dinheiro na história. Acabou a tal da moeda. Né? Então, nós vamos ter um outro tipo de experiência, que tudo passa a ser gratuito. Então, como que se dá isso? Então, lá na frente nós vamos ver produzir de acordo com as necessidades da sociedade. Isso planejado a partir dos bairros, os bairros articulados com o campo, articulado com as fábricas, as indústrias que estariam plantadas naquele bairro, e os mercados populares. Cada bairro teria uma espécie de um ou mais mercados populares geridos por pessoas escolhidas nas assembleias pela própria população. Possivelmente por um determinado período, depois teria um rodízio, etc, etc. Já houve muito isso na história das experiências de autogestão. O Chile do Allende foi claríssimo isso. Quando a burguesia começou a boicotar e surgiu o mercado negro, os produtos não chegavam para as pessoas, então eles criaram as juntas de aprovisionamento, que articulado com o campo e com as fábricas, as pessoas eram eleitas para fazer a distribuição. Você chegar, eu preciso disso na minha casa, e tanto entregava. Bom, a experiência. Né? Se nós olharmos o Brasil tem, na experimentação, autogestão é experimentação. É uma experimentação. No Brasil nós temos uma série de experiências, em outros países, mas falar do Brasil, tipo o Banco Palmas. Né? O Banco Palmas surgiu há uns 30 anos lá na periferia de Fortaleza e terminou criando uma moeda. Surgiu como uma associação de moradores, uma comunidade lutando por quê? Lutando pelo calçamento, infraestrutura, porque a prefeitura exatamente, o povo se organiza e então vai tirar do Estado aquilo que o Estado um dia expropriou da sociedade. Toda a riqueza, quer dizer, e traz, mas para isso organizado. Era uma associação de moradores, foi se espraiando
e terminou criando um banco.